Olá, pessoal! Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer uma classificação não supervisionada no Envy. A classificação não supervisionada é aquela que a gente não treina o classificador, não ensina para ele quais serão as classes que ele deve separar dentro da imagem. Então, vamos lá. Eu abri aqui a minha cena, é uma imagem do Rio de Janeiro, de alta resolução espacial. Nós vamos aqui do lado direito, no Toolbox, onde estão as ferramentas do Envy. Nós vamos na aba Classification. Dentro da aba Classification, nós vamos trabalhar hoje com as classificações não supervisionadas, que está dentro da aba Unsupervised Classification. Existem dois classificadores não supervisionados, Isodata e K-means, nessa minha versão do Envy. Vou selecionar o K-means. Agora eu seleciono a imagem. Essa primeira caixa, espacial subset, é no caso de eu não querer classificar a imagem inteira, então eu posso selecionar um pedaço dessa imagem a partir de uma RAW, de um arquivo, ou de coordenadas, ou de um desenho que eu posso fazer sobre a imagem. A espectral subset é caso eu não queira classificar com base em todas as bandas, mas obviamente eu vou querer classificar com base em todas as bandas. E se eu tiver uma máscara, um vetor, e que eu queira classificar somente dentro desse vetor, eu posso selecionar aqui. Mas como eu quero trabalhar com a imagem inteira, todas as bandas, eu só vou clicar em OK. Nesse caso, eu preciso determinar qual é o número de classes, qual é o detalhamento que eu quero na minha classificação. Normalmente, eu escolheria aqui umas 5 ou 6 classes. Seriam água, areia, área urbana, vegetação. Só que o que acontece? O classificador não supervisionado, ele acaba confundindo bastante as classes. Então, normalmente, eu jogo um número de classes bem maior para depois agrupar no resultado essas classes e visualizá-las, duas classes que representem o mesmo tipo de alvo numa mesma cor. Mas aí vai da sua escolha, se você quer exatamente o número de categorias que existe na sua imagem ou se você quer aumentar um pouco mais. Eu vou colocar aqui 15 classes. Vou deixar o threshold em 5, o número de iterações vou colocar em 10. Vou escolher o lugar onde eu quero salvar. Depois de 4 minutos, a minha classificação foi realizada. Vocês percebam que eu tenho aqui 15 diferentes classes, com cores aleatórias, e agora eu preciso identificar o que significa cada cor, para então modificar essas cores e tornar essa classificação mais compreensível. Para isso, nós vamos aqui em Classe, botão direito do mouse, Edit Class Names and Colors. Aqui eu posso modificar o nome da classe e aqui embaixo eu posso modificar a cor da classe. A classe verde pode ser que seja essa água. Vamos mudar para um azul bem escuro para a gente ver. É a água, mas já foi possível perceber que ela confundiu com sombra. Então o número de classes, de 15 classes ainda foi pequeno. Para isso, a gente volta na classificação, aumenta o número de classes, até que essas grandes confusões sejam desfeitas. Isso acontece principalmente em imagens de área urbana, em imagens com bastante detalhamento. Vou mudar para 20 classes. Pronto, nós temos agora a classificação com 20 classes. Vamos aqui em Classes, botão direito do mouse, Edit Class Name and Colors. Precisamos descobrir o que cada cor significa. Então, primeiro tentar descobrir a água. Então, já sei que aqui é verde, então vou tentar nessa classe 2, certinho. Edit Class Name and Colors, classe 2, água. Vou agora colocar uma cor que se pareça com água. Então, uma classe está pronta. Agora eu vou fazer isso para todas as outras 19 e volto já já. E após a mudança de cores, essa é a minha classificação não supervisionada. Lembrando que eu não posso mudar o nome das classes, mas somente as cores, porque se eu colocar duas classes com o mesmo nome, ele não salva. Nesse caso aqui, eu tenho a classe água, a classe areia,
a classe construções, sombra, vegetação rasteira, vegetação arbórea e rocha. Eu vou dar um zoom aqui para vocês perceberem. Nós tivemos algumas confusões, principalmente entre sombra e água, um pouco também entre areia e construções. Para que isso fosse resolvido, eu teria que aumentar ainda mais o meu número de classes, ou trabalhar com outro tipo de algoritmo, como a classificação supervisionada. Então, esse é o meu resultado para a classificação não supervisionada. Vejo vocês no próximo vídeo.